Welcome back everybody to Neutrality Studies, today with a... Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje a gente tem um episódio especial, porque vai ser a gravação do discurso que o Ali Abunimah fez na Universidade Watermelon, em Zurique, no fim de junho deste ano. Foi um evento ao vivo, então tinha bastante gente por perto, um pouco de barulho, e em vez de deixar as perguntas originais das pessoas que participaram, eu vou regravar as perguntas. Depois, vocês vão ouvir as respostas do Ali. Foi um tipo de aula aberta, em que o Ali respondeu de forma bem dinâmica, durante uma longa sessão de perguntas e respostas, tudo o que estava na cabeça do pessoal que estava lá na sala. Aproveitem. Sabe, hoje, graças à Universidade Melancia, eu tive um dia bem longo de entrevistas com jornalistas, o que foi ótimo. E alguns fizeram perguntas difíceis. Um deles me perguntou, você condena o que aconteceu no dia 7 de outubro? E, na verdade, foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta, desde o dia 7 de outubro, porque ninguém da grande mídia nunca fala comigo. Então eu nunca tinha tido a oportunidade de responder. E eu disse, qual 7 de outubro você quer que eu condene? O 7 de outubro da propaganda israelense e da narrativa da mídia tradicional? Ou o que realmente aconteceu? Porque o que aconteceu no dia 7 de outubro foi que pessoas, os advogados estão aqui também, podem começar a acenar se eu começar a infringir alguma lei suíça. Claro, mas o que aconteceu no dia 7 de outubro foi que pessoas vivendo sob ocupação militar, em um gueto sob um regime de apartheid há décadas, 80% delas em Gaza são refugiadas, expulsas de suas casas e impedidas de voltar única e exclusivamente porque não são judias. No dia 7 de outubro, essas pessoas realizaram uma operação de resistência contra seus ocupantes militares. E os principais alvos dessa operação foram as Forças Armadas israelenses. Naquele dia, a resistência palestina praticamente destruiu o Comando Sul do Exército de Israel. E depois disso, com o colapso desse comando, houve um momento de caos. Mas o exército israelense respondeu de duas maneiras. A diretriz Hannibal e também a violência indiscriminada. A diretriz Hannibal é uma ordem israelense criada nos anos 80 e revelada publicamente pela primeira vez em 2014. Essa diretriz determina que, se um soldado israelense estiver em risco de ser capturado, o exército de Israel pode responder com força esmagadora para impedir a captura, mesmo que isso signifique matar o próprio soldado israelense. Essa doutrina foi aplicada em larga escala em 2014, quando Israel atacou Gaza. Em uma ocasião específica, quando 3 soldados israelenses estavam sendo capturados em Shujaiya, no leste de Gaza, Israel aplicou a diretriz Hannibal e matou dezenas de palestinos e também os soldados. No dia 7 de outubro, Israel aplicou a diretriz Hannibal em larga escala. E não sou eu, Ali Abunimah, do The Electronic Intifada, que estou dizendo isso. Quem afirmou foi Yoav Gallant, o ministro da Defesa de Israel na época, que hoje é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele foi indiciado e declarou em rede de televisão israelense, oficialmente, que a diretriz Hannibal foi amplamente aplicada. Ele é o mais alto funcionário israelense a dizer isso publicamente. Mas tivemos muitos outros oficiais e autoridades israelenses que admitiram, além de várias testemunhas israelenses que também confirmaram. Então, uma das reportagens mais importantes que acho que fizemos no The Electronic Intifada foi no dia 16 de outubro de 2023. Ou seja, estamos falando de menos de 10 dias depois dos acontecimentos de 7 de outubro. Na verdade, a gente não fez nada muito complicado. É algo que qualquer um poderia ter feito. O New York Times poderia ter feito. A SBS poderia ter feito, que é a emissora suíça. A SRF também poderia ter feito. Tô pensando na australiana agora. Sabe, a BBC poderia ter feito. Qualquer um com mais recursos teria feito muito melhor do que a gente.
O que a gente fez foi simplesmente traduzir, palavra por palavra, a entrevista da Yasmin Parat, que ela deu para Kan, a emissora pública de Israel, o equivalente israelense da SRF. Não estamos falando de uma publicação israelense de esquerda ou marginal. Estamos falando de uma entrevista que ela deu no programa de notícias da manhã, no dia 15 de outubro de 2023, para a emissora israelense. 2023 to the Israeli broadcaster. Who is Yasmin Parat? She is an Israeli woman. Quem é Yasmin Parat? Ela é uma israelense que estava participando da Festa Nova, aquela que todo mundo ouviu falar. Vocês já ouviram muitas histórias sobre isso. Ela estava lá com o parceiro dela. E quando a violência começou, quando o ataque começou, eles fugiram de carro para o Kibbutz Be'eri, que é um assentamento israelense construído em terras de palestinos que foram expulsos a poucos quilômetros da cerca que faz fronteira com Gaza. Ela contou, a gente foi para a casa de um casal israelense chamado Hadass e Adi Dagan. E disse também, a gente foi para a casa deles, e então os combatentes palestinos chegaram lá e levaram a gente para outra casa, onde estavam mantendo outros israelenses, 12 pessoas ao todo, na casa de uma mulher israelense do kibbutz, chamada Pessikon. The house of an Israeli woman in the kibbutz called Pessikon. And she said there were about 40. E ela disse que havia cerca de 40 palestinos lá e 12 israelenses. E ela contou que, sabe, o entrevistador da rádio israelense ficou muito confuso com o que ela dizia. Ele perguntou, eles te maltrataram? E ela respondeu, não. Como assim, não te maltrataram? E ela disse, não, eles nos trataram muito bem. Ficavam dizendo, não se preocupem, fiquem calmos, a gente não vai machucar vocês. Aí ele perguntou, eles foram violentos com alguém? Não, não foram violentos com ninguém, mas alguém foi morto na casa. E ela disse sim, uma bala atravessou a porta e atingiu uma pessoa. Mas não era alguém da casa. Eles não nos atingiram, não nos bateram, não executaram ninguém. Disseram pra gente, fiquem tranquilos, nós vamos deixar vocês irem. They told us, don't worry, we will let you go, you will not be hurt. The only thing we want is for Você não vai se machucar. A única coisa que queremos é que nossos prisioneiros palestinos sejam libertados. Ela disse que deixaram a gente comer, deram água e que estávamos calmos. Depois de algumas horas, demorou bastante, o exército israelense chegou, junto com a polícia paramilitar israelense, e cercaram a casa. Aí um dos combatentes palestinos decidiu que queria se render. Ele usou o telefone da Yasmin Parat. Eles entraram em contato com o exército israelense lá fora, e a Yasmin Parat falou com eles. Disseram, esse homem quer sair. E responderam, tudo bem, você sai junto com a Yasmin Parat. Tire toda a roupa. O combatente palestino, não a Yasmin Parat. Disseram, tire toda a roupa e saia com ela. They said, take off all your clothes and you come outside with her. By the way, this was misreported. They said he used her as a human shield. Aliás, isso foi noticiado de forma errada. Disseram que ele usou ela como escudo humano. Mas ela contou que o exército mandou que ela saísse junto com ele. Ela saiu e por isso testemunhou tudo o que aconteceu depois. Ela disse que houve um impasse que durou várias horas. Estavam negociando com os palestinos que estavam lá dentro. Não houve violência. Tudo era, sabe, conversa, negociação. E aí, mais tarde, já no fim do dia, o comandante israelense no local, o general de brigada Barak Hiram, esse é o nome dele, mandou os tanques atirarem na casa de Pesikoen. E a Yasmin Parat perguntou, como assim? The house of Pesikoen. And Yasmin Parat said, what do you mean? There's people inside. They said, no, don't worry, it's just the Tinha gente dentro da casa. Disseram, não, fica tranquilo. São só os projéteis que vão ser disparados agora contra o telhado. São só tiros de advertência. Mas ela não conseguia entender. Eram projéteis explosivos. Enfim, eu tô dando só uma visão geral. Os detalhes estão na nossa reportagem. Eles atiraram os projéteis na casa. Mataram todo mundo que estava lá dentro, inclusive 2 crianças israelenses, gêmeas, da família Hadzroni. Liel é uma delas. O nome da outra, eu não lembro agora. Culpo o calor por isso. Mas ela contou para a rádio israelense que ele insistia, mas foram os palestinos que mataram as pessoas. E ela respondeu, não, foram os nossos. She said, no, ours did it. Ours did it. They killed everyone. Os nossos fizeram isso. Eles mataram todo mundo. Houve uma sobrevivente, Hadass Dagan, e ela também contou a história, confirmando tudo. Algum tempo depois,
levou algumas semanas até ela falar com a imprensa. Esse caso foi o que eu e meu colega David Sheen investigamos mais a fundo, porque alguns meses depois, o exército israelense fez uma investigação e publicou um relatório sobre o caso, que foi uma completa encenação. A gente analisou esse relatório frase por frase. As coisas que eles escreveram ali eram impossíveis e se contradiziam com o que Hadass Dagan e Yasmin Parat disseram. What Hadass Dagan and Yasmin Parat said. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. The families of the Israelis. As famílias dos israelenses que foram mortos naquela casa, havia um palestino de Jerusalém Oriental que trabalhava como motorista no Festival Nova. Ele também foi morto ali, junto com todos os palestinos de Gaza. As famílias rejeitaram aquele relatório. Disseram isso é uma encenação, um encobrimento. Queremos saber o que aconteceu com nossos familiares. Mas você não ouve falar deles. Eles não são entrevistados pela mídia. Não são convidados para cerimônias na Casa Branca para dizer, esses israelenses corajosos, precisamos apoiá-los. O caso no Kibbutz Be'eri, a gente conhece porque 2 israelenses sobreviveram para contar o que aconteceu. Mas todos os militares israelenses que estavam lá, e os próprios oficiais do governo, mentiram sobre aquele episódio. Até hoje, continuam mentindo sobre isso. E o Barak Hiram foi promovido depois disso. E o Barak Hiram também foi responsável, junto com o Golan Vach e outros oficiais israelenses, por muitas das mentiras sobre bebês decapitados e crianças queimadas. Eles contaram a história de que encontraram em uma casa dezenas de crianças amarradas juntas no Kibbutz Be'eri. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E sabe de onde vem a confirmação de que nada disso aconteceu? Principalmente da própria mídia israelense. É isso que eu estou dizendo. A maior parte do tempo, a gente não fez nada de especial. A gente trabalhou duro, claro, mas qualquer um poderia ter feito, porque todas essas informações estão disponíveis se quiserem reportar. A outra grande história em que eu acho que a gente contribuiu, depois de 7 de outubro, foi lidar com as alegações de estupros em massa. Dealing with the claims about mass rape. That on October 7th, no dia 7 de outubro, disseram que houve uma campanha sistemática de estupros pelo Hamas, ordenada pelo próprio Hamas, para estuprar israelenses, mulheres e homens. Essa história foi divulgada por Hillary Clinton, por Kamala Harris e também por Sheryl Sandberg, a bilionária que já foi executiva do Facebook, que até fez um grande filme em Hollywood sobre isso. E até hoje, não existe um único caso comprovado de estupro no dia 7 de outubro. Nenhuma vítima de estupro, viva ou morta. Nenhuma. Não há nenhum processo nos tribunais israelenses contra palestinos por violência sexual ou estupro naquele dia. Nenhum. Há cerca de 2 meses, foi publicado um relatório por uma chamada Comissão Civil em Israel. Mas não é realmente uma comissão civil. Isso faz parecer que é algum tipo de investigação oficial. Mas não é. É só uma mulher que criou essa organização. Começou a arrecadar doações do mundo todo, inclusive dos governos da Alemanha e do Canadá. Ela publicou um relatório de 300 páginas, que foi noticiado pela BBC, pelo New York Times, pela CNN, e tenho certeza de que também saiu na mídia suíça. O relatório dizia que esse é o estudo mais completo sobre a violência sexual do dia 7 de outubro. O jornal Daily Mail, do Reino Unido, chegou a dizer: esse relatório agora refuta todas as pessoas da esquerda que negam essa realidade do estupro. Eu li o relatório inteiro, as 300 páginas, analisei tudo e não há uma única informação nova ali. Não há um único caso de estupro documentado nesse relatório. Nenhuma acusação considerada confiável. O relatório cita as mesmas histórias já desmentidas e inventadas, incluindo aquele artigo famoso do New York Times, de dezembro de 2023, chamado Grito Sem Palavras. Essa matéria do New York Times foi publicada por um jornalista chamado Jeffrey Gettleman,
e por 2 israelenses. Uma dessas pessoas acabou sendo desautorizada pelo próprio New York Times, depois que descobriram nas redes sociais dela que ela curtia e retweetava posts pedindo o extermínio do povo palestino. E mesmo para o New York Times, isso já era demais. Ela nunca tinha sido repórter antes. E essa matéria afirmava que havia estupros em todos os lugares. Cada um dos casos citados nessa história foi desmentido ou refutado. A história principal, a grande afirmação, era que disseram que uma mulher israelense chamada Gal Abdush foi estuprada antes de ser morta no dia 7 de outubro. Assim que a matéria foi publicada, a família de Gal Abdush, que aliás é bem de direita, não são esquerdistas que simpatizam com palestinos, são bem de direita, apoiam a guerra em Gaza, apoiam o genocídio, disse: não tem como ela ter sido estuprada. Porque a reportagem do New York Times dizia que ela tinha sido estuprada, torturada e depois morta. A família respondeu: a gente falou com ela, estava no telefone com ela 1 minuto antes de ela ser morta. Temos testemunhas que estavam lá quando isso aconteceu. Não houve estupro. É impossível. E o New York Times mentiu pra gente. And the New York Times lied to us. They never told us that Eles nunca nos disseram que era isso. A gente achou que estavam fazendo uma matéria sobre as vítimas do dia 7 de outubro. Ninguém avisou que ia ter essa afirmação de que houve estupro. Vou dizer mais 2 coisas sobre isso, porque ajuda a entender o contexto. Essa matéria foi usada para dar credibilidade a essa propaganda de atrocidades. É isso que ela é. Uma forma de justificar o genocídio. Mas o New York Times, você sabe, talvez seja a organização de notícias mais rica, mais poderosa e mais influente do mundo. E claro, eles têm o jornal, o site e também um site de culinária fantástico. Se você paga uma assinatura extra, tem acesso a receitas incríveis, esportes e dicas de investimento. É o maior império de informação do mundo. This is the world's biggest information empire. And of course they have podcasts. E claro, eles têm vários podcasts, incluindo um chamado The Daily, que não é só um podcast que você encontra no Apple Podcasts ou no YouTube. Ele é transmitido todos os dias em emissoras de rádio por todos os Estados Unidos. Eu posso estar dirigindo em Chicago e ouvir o The Daily no rádio, às 5 ou 6 da tarde. É um programa importante. O The Daily se recusou a noticiar a matéria Gritos Sem Palavras. Eles iam fazer isso, mas quando os jornalistas do The Daily analisaram a história, não tiveram confiança nela e decidiram não publicar. Isso mostra que o The New York Times nem conseguiu sustentar a própria reportagem. Então, tudo isso foi reaproveitado no relatório da Comissão Civil, totalmente reaproveitado. Agora, 2 semanas depois desse relatório, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, publicou o relatório anual dele para o Conselho de Segurança, exigido pelo próprio Conselho, sobre violência sexual em conflitos armados. E esse relatório não trata só de Israel e Palestina. Ele fala do Congo, da Ucrânia, do mundo todo. E esse relatório verificou 31 casos dos estupros e ataques sexuais mais horríveis contra palestinos cometidos por militares israelenses. Isso incluiu estupros e estupros coletivos contra homens, mulheres e crianças. E esses casos foram confirmados. A ONU tem um critério muito específico para considerar algo como verificado. Isso quer dizer que foi investigado por uma agência competente da própria ONU e que as provas foram avaliadas como de altíssimo padrão. E no relatório, o secretário-geral deixou claro: há muitos casos considerados credíveis, mas 31 é o número que foi verificado dentro desse padrão rigoroso. Quando se trata de Israel, o relatório da ONU deste ano e também o do ano passado não mencionam um único caso verificado, nenhum. No relatório deste ano, está escrito que há 6 israelenses que voltaram de Gaza, que foram mantidos em cativeiro lá e que fizeram alegações de terem sofrido agressões sexuais enquanto estavam presos, mas não estupros. Existe uma diferença entre estupro e violência sexual,
agressões sexuais, e a ONU disse que não conseguiu verificar nenhum caso, porque Israel não coopera com as investigações. Então acabei dando uma resposta bem mais longa do que eu pretendia, mas é porque esse assunto não é simples. Se eu ficar aqui e disser, não houve estupro no dia 7 de outubro, você vai dizer, mas todo mundo diz que houve. Só quando a gente entra nesse nível de detalhe, quando vai até as notas de rodapé dos relatórios e lê tudo com atenção, é que dá para falar com segurança sobre o que realmente aconteceu. Por isso é impossível dar uma resposta curta para uma pergunta dessas. Mas foi esse o trabalho que a gente fez. Eu acho que isso foi importante, porque eu sei que foi importante. A gente sabe que alguns propagandistas israelenses que dão palestras por aí falam sobre Electronic Intifada e nos acusam de negar casos de estupro. Na verdade, até a revista Private Eye, lá do Reino Unido, acabou de nos acusar disso na edição mais recente. Mas o motivo pelo qual eu posso estar aqui na Suíça, onde, se eu não estivesse dizendo a verdade, provavelmente estaria infringindo várias leis, é que eu falo com confiança. Eu digo o que digo porque a gente investigou. E é esse o trabalho que tentamos fazer. Mas, na verdade, é o tipo de trabalho que qualquer jornalista honesto poderia fazer. Inclusive, aqueles que têm muito mais recursos do que nós. Na verdade, eu acho que todos os palestinos se sentem, de certa forma, por causa da propaganda da mídia, meio oprimidos, e às vezes sentem que precisam esconder a própria identidade ou evitar dizer isso abertamente, porque não querem ser julgados ou encaixados num rótulo, como refugiado ou algum outro tipo de categoria. A minha pergunta é: você entende por que as pessoas, o público em geral, aceitam que a mídia ofereça informações tão fracas, sem pesquisa, sobre os palestinos e o que acontece na Palestina? Enquanto, por outro lado, quando se trata de outras minorias, elas se importam mais e questionam a mídia e os políticos. Obrigado. Essa é uma boa pergunta, e seria muito fácil para mim dar outra resposta longa, mas vou tentar não fazer isso. Sabe, do meu ponto de vista, quando escrevi Um Só País, há uns 20 anos, eu me concentrei muito em entender o que a gente podia aprender com o fim do apartheid na África do Sul. Quais foram os obstáculos para acabar com o apartheid? Quais foram as razões que tornaram possível encerrar aquele sistema da forma como aconteceu? De um jeito relativamente pacífico e não violento. Na verdade, não foi totalmente sem violência. Houve bastante violência, mas bem menos do que muita gente temia. E eu achei que havia lições importantes ali. Uma das coisas que estudei naquela época, a gente acabou de falar sobre propaganda de atrocidades, é que esse tipo de propaganda também teve um papel importante em manter o apartheid. Porque uma das formas que o regime do apartheid e seus jornais, que faziam parte do sistema, usavam para manter a solidariedade da população branca, era através do medo. Então os jornais sul-africanos viviam cheios de histórias dizendo como as pessoas negras eram violentas, que eram estupradores, assassinos, que se a gente não mantivesse o controle do país, seríamos jogados no mar e por aí vai. Eles diziam: olhem para toda a África, em todos os países onde os negros estão no poder, há violência. Ou seja, uma visão totalmente descontextualizada e racista da violência colonial e da descolonização, ignorando quanta violência os colonizadores usaram para tentar manter o controle. E eu vejo Israel e a forma como retrata os palestinos exatamente do mesmo jeito. Não é muito diferente. E eu acho que, sabe, Israel é uma extensão do Ocidente, é uma extensão da Europa, é uma extensão dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que a África do Sul do apartheid era uma extensão da Europa. Até a década de 1980, por exemplo, e isso me chocou quando descobri, o governo holandês dava, como é que se diz, dinheiro, tem uma palavra melhor, subsídios ou incentivos, para cidadãos holandeses brancos emigrarem para a África do Sul. Até os anos 80,
em pleno regime do apartheid. Então a ligação entre o apartheid e a Europa era muito forte. Ao longo da história europeia e da história colonial, a forma como os povos indígenas, os povos colonizados, foram retratados como violentos, irracionais, perigosos, foi algo essencial para manter o apoio público ao status quo colonial. For the colonial status quo. And at this point, in what we call the West, E nesse ponto, sabe, no que a gente chama de Ocidente, eu acho que é o sistema de propaganda mais sofisticado e mais bem-sucedido que existe. Porque as pessoas que vivem numa ditadura ou num país autoritário, elas sabem que a mídia mente para elas. E sabem que não dá para acreditar. Elas são mais espertas na hora de ler o que a mídia diz. Já no Ocidente, as pessoas são levadas a acreditar que somos livres, que nossa mídia é livre e que ela fala a verdade. Só que não é só abrir o jornal e ver que tudo é mentira. O jornal também traz muita verdade. E isso é importante, porque é justamente a quantidade de verdades que permite disfarçar e legitimar as mentiras. Aliás, quero mandar um alô para o Pascal Lotais, do canal Neutrality Studies, porque ele analisa muito bem esse tema com os convidados dele. Because he analyzes that a lot with his guests. Actually, I learned a lot from your channel. Na verdade, eu aprendi muito com o seu canal, ouvindo essa análise sobre o sistema de propaganda. Mas acho que a boa notícia é que agora existe um espaço de mídia alternativa se abrindo. Ele já existe há bastante tempo, mas está crescendo cada vez mais. E isso faz com que as pessoas deixem de ouvir a mídia tradicional. Sim, muita gente ainda ouve, claro, mas especialmente os mais jovens. Eles não leem os jornais tradicionais, não assistem ao noticiário da noite. E isso também ajuda a explicar por que há uma diferença geracional tão grande na forma como se enxerga a questão da Palestina e outros temas entre os mais jovens e os mais velhos, provavelmente na maioria dos países. Então eu acho que a resposta curta é que isso faz parte do sistema de propaganda, que precisa manter o apoio ao apartheid e ao genocídio israelense. E para isso, é preciso desumanizar aqueles que vão ser atacados. Da mesma forma que o povo do Irã foi desumanizado, o governo iraniano também foi demonizado e desumanizado com mentiras, dizendo que eles assassinaram dezenas de milhares de pessoas, criminosos. Convenientemente, poucos dias antes de os Estados Unidos e Israel realizarem o ataque surpresa, que já estava planejado. Eu não sei qual porcentagem das pessoas ainda acredita nessas mentiras. Essa foi a primeira guerra nos Estados Unidos, pelo menos no período moderno, em que o governo iniciou um conflito que já era rejeitado pela maioria da população desde o primeiro dia. Em todas as outras guerras, como a do Iraque, há mais de 20 anos, a propaganda sobre as armas de destruição em massa funcionou, porque no começo, a grande maioria dos americanos acreditava nisso e apoiava a guerra. Desta vez com o Irã, a maioria dos americanos se opôs à guerra. Então, a propaganda não está funcionando do mesmo jeito. Acho que todo mundo lembra logo depois do dia 7 de outubro que o chefe do Mossad disse que tinha avisado o Netanyahu de que haveria um ataque do Hamas. E o Netanyahu negou qualquer tipo de responsabilidade. Disse que não deu atenção a esse relatório, digamos assim. E depois as coisas aconteceram, né? E ninguém fala sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: e os pagamentos que o governo israelense já tinha feito antes do Netanyahu e que o próprio Netanyahu, eu imagino, também fez ao Hamas de forma indireta. Como fica isso? Então, primeiro, eu disse que o Netanyahu estava sacrificando o próprio povo, na verdade, para poder começar a guerra e desviar a atenção dos problemas internos dele. E é isso. Obrigado. Sim, existe uma teoria de que Netanyahu, o governo israelense, de alguma forma sabia sobre o que aconteceria em 7 de outubro, ou permitiu que acontecesse, ou até quis que acontecesse. E eu não acredito nisso, de jeito nenhum. Há alguns relatos confiáveis de que pessoas de níveis mais baixos da inteligência tinham observado certas preparações em Gaza, que enviaram relatórios sobre isso, e que esses relatórios foram ignorados. Isso é bem possível,
mas eu não acho que tenha havido qualquer conspiração para permitir ou incentivar esse ataque. Eu acho que foi uma subestimação racista das capacidades da resistência palestina. Eles nunca imaginaram que a resistência palestina seria capaz de destruir o Comando Sul do exército israelense, tomar várias bases militares, o que de fato aconteceu, capturar dezenas de oficiais israelenses, incluindo alguns comandantes de alto escalão, e matar muitos outros militares israelenses. And killing many more in the Israeli military. Destroying the communications network. Destruindo a rede de comunicações, a resistência destruiu sistematicamente a rede de comunicações, a tal ponto que o exército israelense passou a depender de telefones celulares civis e até do WhatsApp para se comunicar, porque as próprias redes deles tinham sido destruídas. E a gente vê algo parecido com o Irã. Houve, na minha opinião, uma subestimação muito complacente e até racista da capacidade do Irã, não só de resistir a um ataque massivo de Israel e dos Estados Unidos, mas também de reagir e causar um enorme estrago. Segundo o New York Times, 13 bases militares americanas na região foram destruídas ou ficaram fora de operação, e certamente houve danos significativos aos recursos militares israelenses. Mas a gente não sabe toda a história por causa da censura. Então, eu não acredito que Israel quisesse que isso acontecesse. So I don't believe that Israel wanted it to happen. I think it was complacency and incompetence. Eu acho que foi complacência e incompetência, e o Netanyahu se recusou. Há pedidos em Israel por uma comissão independente para investigar o que aconteceu, e ele não permitiu que isso acontecesse. Ele disse que só depois da guerra. Pois é, que conveniente para ele, já que a guerra nunca vai acabar, se depender dele. Assim nunca vai haver investigação. Sobre o dinheiro, havia um acordo em que o Catar transferia recursos para Gaza para pagar salários, e Israel permitia isso. Basicamente, o Netanyahu, na minha opinião, acreditava que o Hamas tinha sido pacificado, que enquanto o dinheiro continuasse entrando para pagar salários e manter as coisas funcionando em Gaza, o Hamas não causaria grandes problemas, que eles tinham Gaza sob controle. Era isso que eles acreditavam. Gaza under control. That's what they believed. And they didn't expect or anticipate E eles não esperavam, nem previram, tirando aqueles relatórios, mas acho que não entenderam a dimensão dos preparativos, nem as capacidades que a resistência tinha. E o mesmo vale, aliás, para o Líbano agora. Porque aquela narrativa arrogante deles depois, sabe, quando aconteceram os ataques com os Pages em setembro de 2024, foi 2024, né? Setembro de 24, e depois o assassinato de Said Hassan Nasrallah. Eles disseram, foi uma operação brilhante, o Hezbollah foi destruído, está muito enfraquecido. Agora a gente vê que voltaram para o Líbano, achando que seria fácil. E agora vemos que o Hezbollah está, na verdade, mais forte do que antes, com mais capacidade, usando os drones FPV. Aquele sistema de comunicação, agora, os israelenses conseguem penetrar. Então, mais uma vez, eles subestimaram o Hezbollah, as capacidades de quem está resistindo a eles. E eu acho que foi isso que aconteceu no dia 7 de outubro. Quem tem mais influência na relação atual entre os Estados Unidos e Israel? E a declaração do J.D. Vance indica uma mudança real ou apenas a continuidade da aliança americana com Israel? Obrigado. Essa é uma ótima pergunta, e eu sei que muita gente pensa sobre isso, sem trocadilhos. Mas é preciso olhar para a realidade material. Os Estados Unidos são a superpotência. Israel, como disse o J.D. Vance, é um país de 9 milhões de pessoas, isolado e totalmente dependente dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que Israel e o lobby israelense não tenham influência. Mas eu acho que essa influência depende de quanto Israel serve aos interesses dos Estados Unidos. Quando Israel deixa de servir a esses interesses, essa influência começa a diminuir. E é isso que a gente está vendo agora. E não é a primeira vez. And it's not the first time. We've seen the United States will discipline Israel. A gente já viu que os Estados Unidos costumam pressionar Israel quando Israel entra em conflito com o que as elites americanas consideram seus interesses fundamentais. Existem alguns exemplos disso na história,
mas nunca a ponto de romper a relação ou provocar uma mudança profunda. Só que, nesse caso, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra de agressão contra o Irã, uma guerra totalmente injustificada, ilegal e sem provocação, porque acreditavam que poderiam vencer e que isso traria benefícios para os dois. E os Estados Unidos têm outros motivos para atacar o Irã, além do simples fato de Israel querer isso. Eu acredito que o Irã também é visto como um ativo estratégico. Ele tem importância estratégica, tanto para a China quanto para a Rússia. Faz parte da iniciativa do Cinturão e Rota. E é claro, um país que, como a gente sabe agora melhor do que nunca, controla o Estreito de Hormuz. Basicamente, ele pode ser uma saída ao sul para os oceanos, algo que a Rússia não tem com facilidade. A Rússia tem dificuldade de acessar os oceanos, e no fim das contas, tem só os vizinhos do outro lado do Mar Cáspio. Então eu pensei, e ainda acho, que os Estados Unidos acreditaram que derrubar o Irã seria fácil, como derrubar a Venezuela. E pensaram, por que não fazer isso? É bom para Israel, é bom para nós. O que eles descobriram foi que não era possível, que o Irã surpreendeu todo mundo com suas capacidades. E a gente sabe o que aconteceu. O Irã venceu a guerra, os Estados Unidos e Israel perderam. Agora, os Estados Unidos, como Trump disse com bastante sinceridade, e ele tem esse hábito de às vezes ser bem mais honesto do que outros líderes americanos, ele disse: a gente teve que fazer isso porque a alternativa a esse acordo seria uma depressão mundial. Essas foram as palavras dele. E ele também disse que as reservas de petróleo estavam a cerca de 4 semanas de se esgotar. E essa é a realidade. Não dá para disfarçar essa realidade. Não existe um comunicado de imprensa bem escrito que consiga mudar esse fato. Quando o petróleo acaba, ele acaba. E eles estavam chegando nesse ponto. Tentaram de tudo entre o dia 8 de abril, quando houve o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, e agora, para evitar encarar a realidade ou encontrar uma saída. Mas não conseguiram. Então tiveram que aceitar o acordo. Se os israelenses fossem espertos, perceberiam que os Estados Unidos estão numa situação em que não tem outra opção, a não ser fazer esse acordo e tentar fazê-lo funcionar. Mas, mais uma vez, eles estão confiantes demais. Sim, tem muitos comentaristas, muitos políticos fiéis a eles. Mas eu não tenho dúvida de que qualquer presidente americano, inclusive Donald Trump, vai colocar as necessidades dos Estados Unidos acima dos desejos de Israel quando não houver alternativa. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo agora. E isso não quer dizer que os Estados Unidos vão abandonar Israel amanhã, embora eu ache que isso seria uma coisa muito boa. Eu acho que esse processo de desconexão já está acontecendo e leva tempo, mas não vai acontecer de forma tranquila, nem de uma vez só. Eu acho o que o J.D. Vance e o Donald Trump disseram tem muito apoio. Há muito apoio para isso nos Estados Unidos, tanto na direita quanto na esquerda. E o fenômeno que a gente tem visto desde 7 de outubro, em especial, é o crescimento das críticas à direita contra Israel nos Estados Unidos. Isso já existia antes, mas era algo bem marginal. Agora realmente entrou no debate principal. E há um colapso no apoio a Israel dentro dos Estados Unidos. E isso não é exagero. O apoio público a Israel desabou nos Estados Unidos. E eu venho acompanhando isso há mais de 30 anos, nas pesquisas de opinião. Até depois do dia 7 de outubro, nunca houve uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrasse a maioria dos americanos com uma visão negativa de Israel. Nunca. Sempre a maioria apoiava Israel. Não importava o que acontecesse. Quando Israel invadiu o Líbano em 1982, durante os massacres de Sabra e Shatila, em 2014, em 2008, quando Israel massacrou palestinos, o que você quiser citar, sempre havia uma maioria a favor. Agora, a maioria está contra Israel nos Estados Unidos. Na esquerda, e quando eu digo esquerda, estou usando o termo de forma ampla, estamos falando da parte mais à esquerda da população americana. É esmagador.
As pessoas que votam no Partido Democrata, entre 80% e 90% delas, se opõem a Israel. People who vote for the Democratic Party by 80-90% oppose Israel. That's growing among Republicans, but among Isso está crescendo entre os republicanos, mas entre os republicanos mais jovens, já chega perto de 60% os que têm uma visão negativa de Israel. This is a historic shift. Isso é algo sem precedentes. É uma mudança histórica. Isso significa uma mudança imediata na forma como os Estados Unidos agem no apoio a Israel. Não, eu não acho que vai acontecer de um dia para o outro. Mas eu acho que a gente já começa a ver esse distanciamento. E está acontecendo muito mais rápido do que muitos de nós imaginávamos. Porque as pessoas dizem, ok, o Netanyahu convenceu o Trump a entrar na guerra. É possível. O Trump, sozinho, pode dar a ordem dentro do sistema americano. Ele é o comandante em chefe. Se ele ordenar que as Forças Armadas dos Estados Unidos ataquem o Irã, ele pode fazer isso, e ninguém pode impedi-lo. Mas não é pouca coisa o fato de que muitos, e sim, ok, pessoas malucas, realmente fanáticas, como Pete Hegseth, vão junto com ele. Like Pete Hegseth, who will go along with him. But also, there was a lot of reporting, very credible. Mas também houve muitas reportagens muito confiáveis, que nunca foram desmentidas, dizendo que muita gente dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, nas Forças Armadas, no chamado Estado Profundo, ou como quiser chamar, alertou que isso era uma péssima ideia, que avisou para não fazer. Então o Trump pode ter feito porque achou que seria uma vitória fácil, mas ninguém vai repetir isso. Porque os Estados Unidos... Isso foi uma derrota estratégica histórica para os Estados Unidos. Acho que isso está se tornando inegável. E por décadas, Israel vem tentando convencer presidentes americanos a atacar o Irã. E a forma de acalmar o lobby era não atacar o Irã, não começar uma guerra direta, mas impor cada vez mais sanções, mais e mais sanções. Isso resolvia o problema político. Mas eles nunca chegaram a dar o passo de lançar um ataque militar. Então, se Israel quisesse, sabe? Se Israel fosse realmente tão poderoso e no controle de tudo, teria convencido os Estados Unidos a atacar o Irã há muitos anos. Foi preciso alguém como Donald Trump para ser ingênuo o bastante para ouvir esse tipo de coisa. E isso acabou dando muito errado, de forma espetacular. Eu acho que, ainda mais do que a guerra do Iraque, depois da guerra do Iraque, quer dizer, os Estados Unidos foi um desastre em tantos aspectos. Mas militarmente, eles prevaleceram no Iraque. Conseguiram ocupar e conquistar o país. Já contra o Irã, não conseguiram nada militarmente. Na verdade, acabaram vários passos atrás. Então eu acho que a proximidade entre os Estados Unidos e Israel depende de Israel, enquanto Israel não contrariar os interesses fundamentais dos Estados Unidos. Quando isso acontecer, eles vão descartar Israel. O que a Anistia Internacional está fazendo com esse relatório sobre supostos casos de estupro em massa? Se a introdução e a conclusão falam em evidências, mas o conteúdo do relatório parece fraco ou indireto. Sobre o relatório da Anistia, eu diria o seguinte. Tudo bem, dá para dizer o mesmo sobre os relatórios da ONU em geral. O relatório da Pramila Patten, que foi publicado em março de 2024, tem uma parte no começo e outra no final, que, aliás, são as únicas partes que a mídia lê e comenta, onde se diz, temos indícios, temos provas. Mas a ONU não usou a palavra provas, eles disseram informações. Disseram, temos informações, temos indícios, temos, enfim, usam esse tipo de palavra ambígua. Só que quando você lê o meio do relatório, não encontra nenhuma prova, nenhum detalhe concreto. E, na verdade, encontra coisas que contradizem o que está escrito no começo e no fim do relatório. Por exemplo, o relatório da ONU feito por Pramila Patten, em março de 2024, foi divulgado no mundo todo como se confirmasse que houve violência sexual e estupros no dia 7 de outubro. E a própria Pramila Patten, na coletiva de imprensa, disse algo como sim, recebemos informações ou indícios confiáveis, usando esse tipo de linguagem meio vaga, imprecisa.
Mas quando a gente lê o relatório, o que ele realmente diz é que foram analisadas milhares de fotos do dia 7 de outubro, enviadas pelos israelenses ou obtidas de fontes abertas, e que não foram encontradas evidências concretas de estupro em nenhuma dessas imagens. Nenhum vídeo, nenhuma foto, nada. Eles afirmam que não há provas forenses. Isso está lá, no meio do relatório. E o mesmo acontece com o relatório da anistia. Eu li quando foi publicado e voltei a ele recentemente por um motivo específico. Eu mencionei o relatório da chamada Comissão Civil, essa falsa comissão civil israelense. Nesse relatório, há um caso alegado de estupro. Um único caso, em 300 páginas. E dizem que é o depoimento de um israelense que afirma ter sido estuprado em grupo por membros do Hamas, no Festival Nova. Aí você olha a nota de rodapé do relatório da Comissão Civil, e lá diz que o depoimento dele foi apoiado por evidências médicas e entregue à Anistia Internacional. Ok, então eu pensei, bom, isso é interessante. Melhor eu conferir o relatório da Anistia Internacional. O relatório da Anistia diz que recebeu esse depoimento desse homem e analisou seus registros médicos. E os registros mostram que ele foi ao médico 2 vezes, uma em março de 2024, ou seja, cerca de 6 meses depois de 7 de outubro, e outra em maio de 2024. Na segunda consulta, ele contou ao médico que havia sofrido uma agressão sexual no dia 7 de outubro. Então o relatório da anistia refuta que havia evidência médica. Quando a gente ouve evidência médica, pensa logo, ele foi examinado por médicos, encontraram provas físicas no corpo dele de um abuso sexual, evidências forenses, ferimentos. Mas não. A tal evidência médica é que ele foi ao médico em maio de 2024 e disse, no dia 7 de outubro, eu fui estuprado. E o médico escreveu, o paciente diz que no dia 7 de outubro foi estuprado. Essa é a evidência médica. O relatório da anistia não deu credibilidade a isso, só registrou dessa forma. Mas, quando você olha o relatório da Comissão Civil, eles disseram que esse relato era sustentado por evidência médica. É por isso que a gente precisa ler esses relatórios com uma lupa. Porque a anistia, você pergunta que jogo eles estão jogando. A anistia é uma organização liberal. Eles querem manter a credibilidade deles. Então, não querem ser como a Electronic Intifada, acusados de negar casos de estupro. Imagina a manchete. A Anistia Internacional nega estupro. Então eles pensam, tá bom, vamos fazer um relatório. Dizemos que recebemos relatos sobre isso, recebemos relatos sobre aquilo, e que sabe, não dá para tirar nenhuma conclusão. Mas achamos que há elementos suficientes para pedir uma investigação completa. É isso que eles dizem. Só isso. E aí sai na imprensa. A anistia diz que há evidências suficientes para pedir uma investigação completa sobre estupro. Esse é o título. Mas, na verdade, o que eles querem é evitar críticas e, ao mesmo tempo, manter a credibilidade. Então se escondem atrás dessa linguagem ambígua. Por que a organização Zaka está muito envolvida ou presente numa invasão da tragédia em Crans-Montana, Suíça? Sim. Tá. Ok. Então houve aquele incêndio trágico em Crans-Montana que foi absolutamente horrível. E é a primeira vez que eu estou ouvindo o que você está me dizendo. E a Dina comentou que você também ouviu isso. Que a organização israelense ou israelense-americana, a Zaka, teria participado da investigação. Foi isso que você disse. O grupo suíço da Zaka, porque parece que tem um grupo na Inglaterra também. Tem dinheiro envolvido. Tem dinheiro. Pelo que parece, eles vieram. Até onde eu sei, não estavam envolvidos na investigação. Só estavam esperando em Crans-Montana para conseguir um trabalho. Mas no fim, acho que não conseguiram nada e foram embora. Certo. Bom, de qualquer forma, seja o que for, eu só quero mencionar quem eles são. E a gente pode imaginar por que vieram. Por causa da publicidade. Para dizer algo como, olha pra gente, estamos aqui, ajudamos todo mundo no mundo inteiro, somos uma organização de resgate confiável.
Mas o Zaka, na verdade, não é uma organização de resgate, tipo resgate de montanha ou corpo de bombeiros. O Zaka é uma organização religiosa judaica, cuja função é, quando acontece um desastre, um ato de violência ou um atentado, eles vão até o local para coletar informações. É um pouco pesado falar disso, mas eles recolhem os corpos e partes de corpos. Se houver até um pedacinho de corpo, eles recolhem para levar ao enterro ritual, de acordo com o ritual judaico. E claro, não há nada de errado nisso. Todo judeu tem o direito de enterrar seus mortos de acordo com sua tradição ou sua religião. Isso é algo que Israel, aliás, nega sistematicamente aos palestinos, mas esse é outro assunto. No dia 7 de outubro, a Zaka fez isso. Eles não são socorristas, não são paramédicos, embora agora se apresentem assim. A Zaka foi fundada em 1900. Bom, depois do 7 de outubro, a Zaka apareceu, sabe? Alguns porta-vozes da Zaka, com aqueles coletes amarelos, parecendo uniforme de resgate, de ambulância, em toda a mídia, dizendo: eu fui ao Kibbutz Be'eri, fui a Kfar Aza, fui a todos esses lugares diferentes, e vi crianças queimadas por toda parte, vi mulheres que tinham sido estupradas, e vi crianças amarradas umas às outras e queimadas. Foram eles que contaram todas essas mentiras, essa propaganda de atrocidades, e isso saiu na mídia. Espalharam pelo mundo inteiro, inclusive as histórias falsas sobre estupros no Kibbutz Be'eri. O governo, ou o conselho do Kibbutz Be'eri, disse que não houve estupros no Kibbutz Be'eri e que essas histórias não tinham nenhuma base na realidade. Muitas histórias assim. A Zaka espalhou a história de que palestinos teriam aberto o ventre de uma mulher grávida e tirado o bebê. Tudo mentira. Bebê no micro-ondas. O bebê no forno e tudo mais. Mas em especial, a Zaka foi usada pela Sheryl Sandberg. Eu mencionei ela no meu filme em Hollywood, pelo Jeffrey Gettleman, do New York Times, e por outros como testemunhas dos estupros. Uma coisa importante sobre a Zaka, que torna tudo isso ainda mais repugnante. A Zaka foi fundada por um rabino, eu escrevi sobre isso, nos anos 80, que ficou conhecido há alguns anos como Jeffrey Epstein Haredi, porque foi revelado, uns 4 ou 5 anos atrás, que durante mais de 3 décadas ele vinha estuprando e abusando sexualmente de homens, mulheres e crianças judias em Israel. E depois ele se suicidou, em 2021, quando tudo isso veio à tona. Tá, você pode dizer, bom, o que isso tem a ver com o 7 de outubro? Olha, o porta-voz da Zaka, um em especial chamado Chaim Hotmazgin, que andou espalhando essas histórias de atrocidades sobre o dia 7 de outubro, foi o maior defensor e ao mesmo tempo negador dos crimes cometidos pelo fundador da Zaka contra homens, mulheres e crianças judias. Ele acusou todas as vítimas de serem mentirosas, dizendo que esse homem, esse rabino, era inocente e que todos que o acusavam estavam mentindo. Esse é o principal testemunho, ou um dos principais, que supostamente serve como prova de estupros no dia 7 de outubro. Então essa organização, a Zaka, e outras parecidas com ela, arrecadaram enormes quantias de dinheiro depois do dia 7 de outubro. Eles fizeram turnês de palestras nos Estados Unidos, as principais figuras da Zaka, como Hotmazgin e outros, e arrecadaram quantias enormes de dinheiro, milhões de dólares. E chegou a ser noticiado na imprensa em hebraico que não está claro para onde esse dinheiro foi, que ele não apareceu nas contas oficiais. Porque em Israel, como em qualquer país, as organizações sem fins lucrativos precisam prestar contas. E há uma diferença enorme entre o valor arrecadado ou enviado dos Estados Unidos e o que supostamente chegou a Israel. Então eu posso especular, não quero afirmar sem saber, que para eles, essa tragédia horrível de Kfar Aza, no dia 7 de outubro, foi uma oportunidade de rasbara, para dizer algo como, olha, tem um terremoto, a gente vai, tem um incêndio na Suíça, a gente vai, está lá no local. Mas isso não é uma organização de resgate.
Talvez só uma coisa. O que me impressionou foi que nenhum jornalista na Suíça perguntou quem eles eram ou qual era a história deles. Simplesmente aceitaram que eram uns caras judeus simpáticos que tinham ido para a Suíça para ajudar. Eles estão, sabe, naquele chamado relatório da Comissão Civil, sobre o qual eu já falei várias vezes. É uma das principais fontes ainda, apesar de todas as falsificações e mentiras. A BBC, a CNN, o New York Times e todo mundo divulgaram o relatório da Comissão Civil como se fosse o mais confiável e completo, ainda se baseando na Zaka, mesmo sabendo. Agora, a BBC já não está mais dizendo que uma mulher grávida foi aberta ou que um bebê foi colocado num forno ou que crianças foram amarradas juntas. Eles não mais dizendo isso. Eles abandonaram aquelas histórias, mas ainda estão se apoiando na Zaka, mesmo sabendo que a Zaka inventou ou espalhou essas histórias falsas. O que eu escrevi sobre a Comissão Civil foi o seguinte: o relatório depende amplamente de declarações de membros da Zaka, a chamada Organização Israelense de Resgate, responsável pelas mentiras notórias do dia 7 de outubro, como as falsas alegações de dezenas de bebês decapitados e crianças queimadas. O grupo teve um papel importante em dar credibilidade de socorristas a esse tipo de propaganda de atrocidades, ajudando a gerar apoio público para o genocídio de Israel em Gaza depois do dia 7 de outubro. A Zaka foi fundada por Yehuda Meshi Zahav, que morreu por suicídio depois de ser exposto em Israel como um predador sexual em série, acusado de crimes sexuais violentos contra homens, mulheres e crianças judias ao longo de décadas. Depois que as vítimas de Meshi Zahav começaram a falar, Chaim Otmazgin, da Zaka, que eu mencionei como um dos principais propagandistas no dia 7 de outubro, saiu em defesa dele publicamente, alegando que as provas extensas contra ele tinham sido obtidas por meio de extorsão. A Zaka e Otmazgin são citados repetidamente como fontes confiáveis no relatório da Comissão Civil. Otmazgin e o colega da Zaka, Cynthia Grainmouth, também aparecem no filme de Sheryl Sandberg, Making Lurid, que afirma de forma consistente ter visto pregos e outros objetos em áreas genitais. O movimento BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, é realmente uma forma eficaz de derrubar o sistema de apartheid sionista de Israel, especialmente quando produtos israelenses ainda são vendidos nos supermercados da Suíça? Com certeza é eficaz. Se não fosse, Israel não teria gasto tanto dinheiro e esforço para tentar parar e desacreditar o movimento. É uma solução mágica que acaba com o apartheid e o genocídio israelense da noite para o dia? Não. Mas é um movimento. E o mais importante, é uma oportunidade para a gente, para as pessoas na Suíça, em toda a Europa, nos Estados Unidos, transformar suas opiniões e seu entendimento em ação. E isso pode ser em ações individuais bem pequenas, como se recusar a comprar produtos de Israel, o que é um direito de cada um decidir o que compra ou não compra. Mas também pode ser em ações coletivas, porque o boicote é só uma parte. Existem também o desinvestimento e as sanções. E a gente viu que nessa primeira parte, o boicote foi basicamente o que mais se discutiu nos últimos 10 anos. Agora a gente está vendo um movimento maior pelas campanhas de desinvestimento, inclusive nos Estados Unidos. Teve algumas iniciativas de desinvestimento bem-sucedidas recentemente. E a terceira parte são as sanções. E agora, nas últimas semanas, a gente começou a ver países europeus, que têm sido muito cúmplices no genocídio e no apoio a Israel há décadas, começando a falar em proibir legalmente o comércio de produtos vindos dos assentamentos. Isso é suficiente? Não. Eles deviam ter feito isso há décadas. E provavelmente deveriam proibir um comércio muito mais amplo, se não todo, com Israel, como fizeram, aliás, com a Rússia. Então, eles não consideram boicotes ou sanções algo antiético. A questão é que eles apoiam os boicotes que Israel faz, e por isso não querem interrompê-los.
Mas mesmo o pouco que os países europeus estão fazendo agora é só por causa da pressão popular, só por causa das exigências e campanhas do público. Então, a gente precisa enxergar isso como um processo. É frustrante que não esteja acontecendo mais rápido. Quero dizer, que os governos não estejam reagindo mais rápido. Mas isso não deve nos desanimar. Porque mesmo no caso da África do Sul, o movimento internacional de solidariedade contra o apartheid começou lá nos anos 50. Os primeiros apelos do ANC por solidariedade internacional começaram nos anos 50. Mas só lá pelos anos 80 é que vimos uma adoção mais ampla de sanções contra a África do Sul. E olha, talvez você tenha visto o livro do autor canadense egípcio Omar Al-Akkad, chamado Um Dia Todos Terão Sido Contra Isso. Pois é, esse é exatamente o tipo de fenômeno que a gente viu com a África do Sul. Você lembra, talvez lembre das imagens na televisão quando Nelson Mandela morreu, do funeral dele. O Barack Obama foi, a primeira-ministra da Dinamarca também foi, e eles estavam tirando selfies no funeral, como se fosse um evento de celebridades, muito de mau gosto, bem desagradável. E o David Cameron, que era o primeiro-ministro britânico, também foi, e disse, Nelson Mandela foi um grande homem. Aí um jornalista britânico perguntou para ele. Ele estava na universidade na época do movimento anti-apartheid. Você não era contra as sanções à África do Sul? O que você está fazendo no funeral do Nelson Mandela? O que você está fazendo dizendo que ele foi um grande homem? Então é isso que eu quero dizer. Um dia, todo mundo vai ter sido. No futuro, todos vão dizer que sempre foram contra. Então, esqueci o que eu estava dizendo agora. O que eu estava falando mesmo? Sim. O BDS. Sanções. Então, o ponto que eu queria destacar antes de me desviar do assunto é que nos anos 80, os mesmos países que hoje apoiam o genocídio na Palestina eram contra as sanções na África do Sul. O principal deles era quem? Alguém sabe? O Reino Unido, claro. Margaret Thatcher se opôs às sanções. A Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental e a Suíça. A Suíça também. E outros, porque tinham muito comércio lucrativo, importavam muitos recursos naturais da África do Sul. Eles não queriam sanções. Quem lembra disso na Alemanha hoje, hein? Então sim, a gente tem que continuar pressionando. Funciona, mas leva tempo. Por que o número possivelmente muito maior de mortes palestinas em Gaza, incluindo as pessoas ainda não contabilizadas, não está sendo mais destacado pela mídia, pelo Hamas ou pelas organizações ligadas a eles? Sobre o seu comentário dos 700 mil mortos como uma discrepância. Bem, o número de 73 mil, que é o que o Ministério da Saúde em Gaza informa agora, não deve ser mal interpretado. Esse número representa as mortes documentadas por violência. Eles não estão dizendo que esse é o total de pessoas mortas. O total inclui milhares de pessoas soterradas sob os escombros, que ainda não foram encontradas. Quando são encontradas, são adicionadas às estatísticas. Mas o que essas estatísticas não mostram é o número terrível de mortes em excesso causadas, imagine, pelas condições de vida impostas às pessoas em Gaza. E isso é um elemento de genocídio. Impor condições de vida calculadas para destruir uma população. Essa é uma das definições previstas na Convenção do Genocídio. E agora a gente está vendo os relatos sobre, ratos por toda a parte em Gaza, espalhando doenças, mordendo pessoas, a falta de saneamento, que causa doenças o tempo todo, doenças leves, problemas intestinais, e a falta de tratamento. Imagina pessoas idosas que levavam uma vida perfeitamente saudável, desde que tivessem remédios para pressão alta ou para diabetes. Se elas não têm isso, a situação vira uma ameaça à vida, e a expectativa de vida delas diminui. Esse número de mortes em excesso deve estar na casa das centenas de milhares. Eu não sei o número exato, mas seria impossível, na minha opinião, que não fosse um número astronômico e horrível como esse. E a gente precisa entender que essa é a intenção de Israel. Eles disseram isso desde o primeiro dia.
desde 9 de outubro de 2023, quando Yoav Gallant disse: "Esses são animais humanos. Não haverá água, nem comida, nem remédios." Ele deixou clara a intenção genocida. E eles continuam fazendo declarações assim até hoje. Com Gaza ainda sob ataque, mesmo depois de um cessar-fogo falso, que ações urgentes as pessoas podem tomar para recuperar o impulso e agir rapidamente? Eu acho que Israel fez algo muito esperto ao aceitar esse cessar-fogo falso, porque conseguiu tirar Gaza das manchetes e também da consciência das pessoas. Mas o que nossos colegas e quem acompanha as transmissões ao vivo da Electronic Intifada sabem é que toda vez que a gente conversa com um convidado de Gaza, a pergunta é sempre a mesma: o que as pessoas deveriam estar fazendo? E eles respondem: não parem de falar sobre Gaza. A única coisa que nos dá esperança para continuar é ver gente em outras partes do mundo falando sobre Gaza. Eu não quero ser acusado de incitar nada, mas eu sigo várias pessoas de Zurique no Instagram e vi mobilizações e manifestações incríveis nas ruas em apoio a Gaza, nas fases anteriores do genocídio. Seria maravilhoso ter uma mobilização tão grande e visível assim, focada em Gaza neste momento, e fazer disso um exemplo para todas as outras cidades da Suíça e para todos os outros países da Europa. E dizer: Gaza, a gente não te esqueceu. Gaza, estamos com você. Gaza, estamos exigindo o fim do genocídio. Como você sabe, isso foi amplamente noticiado. Há poucos dias, o número de pessoas mortas durante o chamado cessar-fogo passou de 1.000. E o mês de maio foi o mais mortal de 2024 em Gaza, só por causa dos tiros e bombardeios israelenses. De novo, não estamos falando de vidas encurtadas pelas condições horríveis e desumanas que estão sendo impostas. Então, eu acho que todos nós precisamos fazer mais para colocar Gaza de volta no centro da atenção. E sim, é muito importante prestar atenção no que está acontecendo no Líbano, no que está acontecendo com o Irã e com os Estados Unidos. Mas não podemos deixar Gaza ser esquecida. É isso que a gente pode fazer e que a gente precisa fazer. Como as pessoas na Suíça podem ampliar a voz da Electronic Intifada e de outros palestinos em todo o país, especialmente além do público que fala inglês e das grandes cidades? Sua pergunta, seu comentário sobre a neutralidade suíça e a cumplicidade da Suíça. Eu acho que a neutralidade suíça seria uma coisa muito boa. De verdade, acho mesmo. E Pascal, você teria muito a dizer sobre isso, porque o seu canal se chama Estudos da Neutralidade. Mas a neutralidade aumentaria o poder da Suíça, a neutralidade de verdade. Quero dizer, todos nós sabemos que a Suíça é, na prática, um membro oculto do Império Ocidental. Essa é a realidade. Mas uma Suíça realmente neutra seria uma força poderosa no mundo. E eu acho que não se deu atenção, nem críticas suficientes, a uma coisa vergonhosa que a Suíça fez em março de 2025. Na época, a Assembleia Geral da ONU determinou que a Suíça, como depositária da 4ª Convenção de Genebra, convocasse uma conferência das altas partes contratantes para discutir a situação na Palestina. Essa era uma responsabilidade da Suíça, como depositária e como país neutro. Mas, sob pressão de Israel e dos Estados Unidos, o governo suíço, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça, vergonhosamente, muito vergonhosamente, cedeu a essa pressão e fez algo muito covarde ao cancelar essa conferência. E eu acho que isso é algo que não deveria ser facilmente esquecido. Então eu acho que, se eu fosse suíço, não sou suíço, claro, não quero dizer para os suíços o que fazer, mas se eu fosse, bem, na verdade eu meio que quero dizer, vocês podem me ignorar, eu sou só mais uma voz, como qualquer outra, mas eu realmente exigiria neutralidade. Eu diria, queremos uma neutralidade de verdade, não essa versão falsa ou enfraquecida de neutralidade.
E foi noticiado na época pela mídia suíça que um dos motivos pelos quais a Suíça cedeu à pressão dos Estados Unidos foi o medo de Donald Trump impor tarifas mais altas sobre a Suíça. Então, quer dizer, isso não é exatamente uma posição de princípio, né? Como é que a gente pode, como é que vocês podem, como é que nós coletivamente podemos fortalecer vozes de... O eletrônico é o pai, mas vamos ampliar isso. The electronic intifada, but let's make it wider. More Palestinian voices, more voices in Mais vozes palestinas, mais vozes vindas da Palestina. Bom, quero agradecer por me receber aqui. Essa é uma das formas de fazer isso acontecer. E vocês vão ter o Salman Abu Sitta, que é simplesmente incrível. Ele é um gigante para todos nós palestinos. Então, por favor, não percam essa oportunidade. E sim, a gente escreve em inglês. Não temos recursos para fazer isso em mais idiomas. O inglês é o que chamam de língua global, então ele permite que muita gente tenha acesso, mas a gente sabe que isso ainda é limitado, claro. Ao longo dos anos, vários sites independentes traduziram nossos artigos e compartilharam, e a gente incentiva isso. Não temos nenhum problema com isso. and we encourage that. We don't have a problem with that. And I think it's E eu acho que é fácil a gente se sentir desanimado, pensar, é tão difícil. Mas quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro geral, a grande mudança na opinião pública que está acontecendo no mundo todo, dá para ver que na verdade a gente está conseguindo. E nós somos a maioria. Não é o bastante, claro. Não deveria haver nenhum apoio a um Israel genocida, a um Israel de apartheid. Mas nós somos a maioria. E o movimento estudantil teve um papel fundamental nisso. É por isso que existe tanto esforço para reprimir as vozes dos estudantes. A gente viu isso nos Estados Unidos, mas também em toda a Europa, especialmente na Alemanha, onde a repressão é extrema. Em Zurique também, claro. Eu não sei muito sobre isso, mas os estudantes estão sendo processados criminalmente pela própria universidade por participarem de... You know about that, Gina? Você sabe disso, Gina. Tem outro advogado. Eu não consigo fazer isso. Tá bom, tudo bem. Bom, desde que eles tenham um bom advogado. Sim, é. Então, eu acredito nisso. E eu sei que isso aconteceu na Alemanha e na Áustria, claro, também no Reino Unido. Então isso é algo pelo qual, sabe, eu sou grata como palestina e como ser humano. Eu sou grata a esses estudantes. E quando estive em abril, visitei Boston, nos Estados Unidos. Fui ao MIT e depois ao Bowdoin College. E conheci estudantes que também estão sendo processados criminalmente nos Estados Unidos, em circunstâncias parecidas, por acusações absurdas, só porque estavam protestando contra o genocídio. Mas olha, eu não quero dizer que é algo simples, porque não é. Passar por esse tipo de processo é bem traumático. Mas a história está do seu lado. A moral está do seu lado. No futuro, você vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que eu lutei essa luta. Eu acho que a tarefa de todo o resto das pessoas é mostrar solidariedade com os estudantes, apoiar, garantir que eles tenham recursos para defesa jurídica, se for preciso, proteger e apoiar mesmo. Acho que essa é uma forma de todo mundo responder a esse ataque contra os estudantes e continuar firme nessa causa. Diante do aparente distanciamento entre os Estados Unidos e Israel e da mudança na opinião pública, será que as forças democráticas americanas ainda conseguem transformar essa mudança em legislação de fato? E o que isso significaria para os palestinos e para a cobertura da mídia? Como entender o fato de Zohran Mamdani estar trabalhando com o Partido Democrata e se alinhando a figuras como Brad Lander? E dentro de um sistema assim, a política eleitoral ainda é viável? Ou seria melhor construir novos movimentos ou partidos fora dele? Sim, eles estão bem relacionados. Então vou só compartilhar o que me vem à cabeça. Sim, eu conheci o Zohran Mamdani. Como foi que eu conheci? Em 2013, recebi uma mensagem dele, uma mensagem direta no Twitter. Ele disse,
Sou o presidente do grupo Estudantes pela Justiça na Palestina, no Bowdoin College, no Maine. Você estaria disposto a vir falar na nossa faculdade? Eu nunca tinha ouvido falar dessa faculdade. É uma faculdade pequena, lá no extremo nordeste dos Estados Unidos. Mas por acaso eu já estava planejando ir para aquela região, para Connecticut e para Boston. Então eu disse, ok, posso fazer isso. E fui. Ele me recebeu lá. E eu tenho que dizer, fiquei muito impressionado. Ele era muito comprometido, muito impressionante, muito acessível. E desde então a gente manteve contato. Quer dizer, hoje em dia não é como se a gente conversasse ou algo assim. Eu não quero passar a impressão errada. Mas mesmo depois que ele foi eleito para a Assembleia do Estado de Nova York, ele continuou sendo uma pessoa muito aberta. E na verdade ontem mesmo, ou talvez há uns 2 dias, ele fez alguns comentários excelentes sobre o AIPAC. Aí ele foi atacado, defendeu o que tinha dito, e foi ainda mais longe. Eu fiquei realmente impressionado com o que ele falou. Ele é um político muito habilidoso. Então o que ele faz? Ele irritou os sionistas, ao ser o primeiro prefeito, em sei lá quantos anos, a se recusar a participar do desfile do Dia de Israel em Nova York. Mas ele permitiu que o chefe da polícia da cidade fosse. Ou seja, ele sabe jogar dos 2 lados. Mas eu acho que ele tem um compromisso verdadeiro. E sim, eu acho o Partido Democrata repugnante por causa da cumplicidade e do apoio ao genocídio. Mas os partidos políticos americanos são um pouco diferentes dos partidos europeus, porque não existe exatamente uma linha partidária. Sabe, não tem aquela coisa de essa é a plataforma do partido e você tem que seguir à risca. Basicamente, cada político atua de forma independente e pode dizer o que quiser sobre qualquer assunto. Então, a questão é, alguém como Mamdani tem poder ou capacidade de puxar o debate numa direção que outros vão seguir, de abrir novos caminhos. Há uma grande discussão sobre isso entre os ativistas. Alguns dizem que o Partido Democrata não tem conserto, que não faz sentido disputar eleições dentro dele. Outros argumentam que o sistema dos Estados Unidos é tão fechado que é praticamente impossível criar ou concorrer por um terceiro partido. E há mérito nos 2 lados dessa discussão. Na minha opinião, o mais importante sobre a vitória de Mamdani não é se ele é bom ou ruim. O Mamdani traiu a gente, ou não traiu? Olha, eu acho que a gente tem que pressionar os políticos o tempo todo, sem exceção. Quer dizer, eu pessoalmente tenho um certo carinho pelo Zohran Mamdani. Eu gosto dele. Mas mesmo assim, eu o critico publicamente. Sabe, eu entendo que ele é um político. Ele não é meu amigo pessoal, não é meu colega de correspondência. Ele é um político. Então a gente precisa cobrar, precisa criticar. Não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que o mais importante na vitória dele não é, como eu disse, se o Mamdani é bom ou ruim. O que importa é que a maioria dos eleitores de Nova York votou em alguém que disse isso é genocídio. Isso é o que realmente me chama atenção. Não se trata de o Mamdani ser perfeito. A gente tem que continuar pressionando e criticando, com certeza. Posso te fazer uma pergunta também? Certo, eu vou deixar você fazer isso, mas deixa eu responder a segunda parte primeiro. Depois a gente volta e encerra. Essa separação, esse sistema democrático, funciona bastante para transformar essa mudança na opinião pública em política de fato? Olha, eu diria que sou cético quanto a isso, porque a gente vê, em toda a democracia, que existe uma desconexão real entre a opinião pública e, bem, você pode votar em qualquer partido que quiser e acaba dando no mesmo. Eu acho que isso é uma crise em todo o Ocidente. E a gente está vendo isso acontecer também na Europa. Eu não sei sobre a Suíça. Talvez a Suíça esteja funcionando perfeitamente. Mas isso é certamente verdade na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha e em outros países. Mas não é uma desconexão total entre a opinião pública. Na Suíça, a discussão é sempre sobre se o esgoto vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo da estrada.
Well, okay, so it's very low. É, então tá, certo, é algo bem local. Mas como dizem, toda política é local. Só que não existe uma desconexão completa. Eu acho que não dá para desafiar a gravidade política para sempre. Agora a gente vê o AIPAC e o lobby pró-Israel em pânico por causa de pessoas como o Mamdani. Eles gastaram 39 milhões de dólares para tentar derrotar o Thomas Massie, um deputado republicano que critica Israel lá no Kentucky, um dos poucos republicanos assim. Mas veja só, foram 39 milhões, a eleição primária mais cara da história, só para tentar tirar o Massie. Eles vão ganhar algumas sim, pela força bruta política e gastando quantias enormes de dinheiro. Mas vão perder cada vez mais. E a gente já viu uma reação no Ocidente. Quando o povo vota ou pensa errado, a resposta é tentar suprimir esse povo. Só que existe uma alternativa. A democracia e a vontade popular podem prevalecer. A gente não deve descartar isso. Então, a gente não desiste. O futuro não está escrito. Somos nós que temos que construí-lo. We are the ones who have to create it. O sionismo liberal está se apropriando do atual momento revolucionário antisionista por meio de alianças com políticos como Mamdani. E será que os ativistas estão reduzindo seus padrões ao não cobrar responsabilidade suficiente desses aliados? Eu não discordo de nada disso. Claro, Mamdani, o Partido Democrata não representa nada, e no geral as pessoas detestam o partido. Agora talvez o odeiem um pouco menos do que odeiam os republicanos. É o que as pesquisas mostram. Mas não gostam dele. Não votam nele porque acham que tem um grande programa. Então, o Mamdani é, sabe, o Barack Obama, que não é só um sionista liberal, mas um criminoso de guerra brutal que deveria ser levado à justiça. Tentou cooptar o Mamdani e neutralizá-lo, mas também aproveitar a popularidade e a energia dele para dar um novo fôlego ao Partido Democrata. E uma das coisas que critiquei no Mamdani foi a disposição dele de aparecer ao lado do Barack Obama. E eu acho isso realmente nojento. And I think that's really disgusting. You know, he appeared recently in an elementary school with Barack Sabe, Obama. ele apareceu recentemente numa escola primária com o Barack Obama. Totalmente desnecessário. O Barack Obama é que precisa dele, não o contrário. Então você tem razão. A gente deve ser bem crítico e cobrar a responsabilidade deles. Mas eu acho que a gente não deve olhar só pelo que os políticos estão oferecendo, e sim pelo que as pessoas estão esperando. A boa notícia na vitória do Mamdani é justamente o que o povo está exigindo, e a importância de continuar pressionando por essas demandas. E tudo bem dizer quando ele não fala algo bom. Por exemplo, quando ele disse que o AIPAC são monstros, foi atacado por isso, mas defendeu o que disse. Foi além e voltou a chamar a atenção para Gaza e para o que estão fazendo lá. Isso foi há 1 ou 2 dias. Eu tô bem. Fico feliz em dizer que o Zohran Mamdani falou uma coisa muito boa aqui. Ele devia dizer isso mais vezes. Outros políticos também deviam dizer. Deviam seguir o que ele fala. Mas ao mesmo tempo, eu fico muito à vontade para criticar quando ele trai as expectativas das pessoas. Acho que é assim que a gente tem que pressionar. E olha, você não vai ter... Não quero parecer um liberal que passa pano aqui. Esse é o risco. Mas você não vai ter o candidato perfeito. Nunca. E com certeza não de uma vez só. Não dá para ir do zero ao perfeito num passo só. O Mamdani é melhor que a AOC, sem dúvida. Mas a gente quer alguém melhor que o Mamdani. E isso vem da pressão popular e de cobrar a responsabilidade deles. Não desistam deles. Don't give up on them.